Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre o filme Diabo Veste Prada. Meu nome é Isadora Mendes e nós estamos aqui com a Letícia Simão. Oi, gente, tudo bem? E também com o Eric Pires. Olá, galera. Então, nesse podcast nós vamos tratar sobre algumas questões que acontecem tanto no campo da moda, que é retratado no filme, quanto no campo do jornalismo, que são ligadas diretamente às mulheres e de como alguns padrões são estabelecidos através das notícias, entre outras situações. Então, vamos falar um pouquinho aqui do filme, sobre a história dele. A estreia dele foi em 2006. O filme ele é baseado na história de um livro que também se chama O Diabo Veste Prada. Esse livro foi escrito pela Lauren Weisgeber. A Lauren, ela trabalhou alguns anos na Vogue, então a maioria das pessoas considera o filme baseado em fatos reais, né? Porque a experiência dela dentro da Vogue e a experiência da personagem principal são muito parecidas. A personagem principal é interpretada pela Anne Hathaway. O nome dela se chama Anne Sachs. Ela é uma aspirante a jornalista. Ela tem o sonho de trabalhar como escritora, só que ela acaba caindo dentro de um veículo de moda muito grande. E não tem nada a ver com o que ela quer fazer, ela não entende nada de moda, ela é uma pessoa totalmente cética em relação ao mundo da moda, ela não gosta de moda, então ela tá perdida lá dentro. E ela, quando entra lá, encontra o Diabo que Veste Prada, né? Que é a Miranda Priestly. A Miranda, ela é a editora-chefe. Ela é interpretada, desculpa, gente, pela Meryl Streep. As pessoas comparam muito o personagem com a Anna Wintour, que seria a editora-chefe da Vogue naquele momento onde a escritora trabalhava. Então, o fato da Miranda ser uma personagem muito específica, muito carregada de detalhes, ela tem uma postura muito, muito forte dentro do filme. Se a história não girasse em torno da Andy, ela seria o personagem principal. Então as pessoas comparam muito ela com a Anna. E daí que sai muito também essa teoria baseada em fatos reais, né? E como a Letícia já falou, a Andy não é uma pessoa muito ligada ao mundo da moda. Quando ela entra na runway, ela se sente como um patinho feio, basicamente, né? Ela entra com roupas totalmente diferentes e todo mundo julga ela pelo jeito que ela parece. Então ela é basicamente contra tudo o que a runway, que as pessoas que trabalham na runway representam. E ela acaba cedendo durante o filme a muitos desses estereótipos. Ela cai muito em contradição, mas também pode ser visto como uma evolução da personagem, né? Ela vai crescendo muito dentro da runway, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e ela vai deixando muitas coisas de lado que ela achava e pensava antes. Talvez esse crescimento pessoal a gente possa, não sei se é tão certo falar, porque ela tem um momento de queda ali no meio do filme, né? Que ela leva o trabalho dela como primeira coisa, ela abandona todo mundo, termina com o namorado, porque ela se jogou de cabeça, assim. Muitas pessoas no filme chegam e falam pra ela, assim, por mais que esse trabalho não seja o que você quer, você não tá trabalhando na área que você quer, mas trabalhar com a Miranda Priestly vai te abrir portas que você nunca conseguiria. Ela se joga de cabeça nesse trabalho e ela faz de tudo e acaba que aquilo vira a vida dela e ela esquece completamente tudo que tá à volta dela. Então... Mas essa parada, né? Essa coisa que a gente fala bastante sobre como ela deixa a família, como ela deixa amigos e tudo mais, e foca completamente no trabalho, depois que ela percebe o quão importante é trabalhar para Miranda, porque no momento que ela entende a importância daquilo tudo, ela sabe qual vai ser a diferença daquilo na vida dela e na carreira dela inteira. Sim. E aí a gente pode ver muito o estereótipo, de como a gente já falou em off algumas vezes e durante as aulas, como o estereótipo é muito presente nesse filme. Por exemplo, ela abandonar a família e amigos para focar completamente na carreira dela. Então essa seria basicamente visto como a única chance dela ter um sucesso, se ela focar em uma coisa só, porque ela não pode ter as duas. E isso
também acho que a gente consegue trazer para a profissão do jornalismo que o jornalista não tem que ter vida, ele tem que viver em função de estar todo momento conectado, informado e dando informação. Então, tipo, isso acho que é uma das coisas que talvez ela perceba durante o filme, né? Não é porque ela tá lidando com moda que ela não tá fazendo jornalismo. Também é jornalismo. Então, acho que isso é uma das coisas que talvez ela entenda, talvez não. Mesmo que durante o filme ela não exerça o papel de uma jornalista. Então, ela em nenhum momento ela vai lá trabalhar com um estudo de cores, de paleta, enfim, de combinações. Ela faz muito mais um trabalho de assistente, né? No final acaba saindo e conseguindo um outro emprego, mas... E fazendo uma ligação disso que você acabou de falar com a teoria da organização, que é uma teoria que foi feita pelo Warren Bridge em 1995, ele fala muito sobre o jornalista se adaptar à organização de um certo local que ele vai trabalhar, de um certo veículo, justamente para prezar pela qualidade de distribuição e o método que aquele veículo traz. Então, é muito o que a gente vê na Andrea, que ela meio que se adapta aos padrões que estão impostos pela Miranda, porque a Miranda ela tá prezando pela Runway, justamente para não fugir do que a revista tem que passar pro público, né? Completamente. E, tipo, a Andy sabe completamente que aquela forma de trabalhar da Miranda não é a forma que os outros veículos trabalham, mas é como ela precisa trabalhar na Runway, é como as coisas funcionam, e se ela sair daquilo, ela não serve pra Runway. É uma questão de hierarquia, né, que é trabalhada ali. A gente, essa coisa da influência do veículo é muito comum a gente ver exemplos em outros filmes de pessoas e estereótipos mesmo que parece que é sempre assim. A pessoa é um workaholic, né? Só sabe trabalhar, só sabe fazer isso. E a pessoa vive em função daquilo, né? E acaba que a Andy vira, né? Ela fica naquela... Vou fazer perfeito pra eu conseguir um outro emprego depois. E acaba que ela vira assistente número 1, ela vai pra Paris, ela faz tudo, ela tem contato com a Miranda muito mais próximo, ela acaba desenvolvendo uma relação. A Miranda até, passa a gostar muito mais dela quando ela cede a tudo isso, né? Sim. E em comparação também aos padrões que a gente estava comentando, tem a questão que a teoria organizacional fala sobre as notícias são o que são por conta do veículo que as distribui. Então a moda é o que é, transmitida através os padrões de moda são o que são, porque são transmitidos através da Runway. Então, a Miranda meio que trabalha isso em cima da Andrea ou das outros funcionários que estão trabalhando na Runway, inclusive, para que esse padrão continue dentro da empresa e que esse mesmo padrão seja distribuído através das notícias. E aí que a gente começa a trabalhar essa questão de padrão com o público em geral, porque geralmente a gente transmite as notícias e o público absorve aquilo como a realidade. Se uma pessoa que não tem muita questão, não faz muita questão de procurar saber o outro lado, sempre vai achar aquilo como um padrão sempre. Então a moda é assim sempre. Isso aí liga também muito com a teoria do agendamento, né, que a gente acabou estudando um pouco. Ela foi criada pelo Maxwell McCollums e pelo Donald Shaw, que ela fala sobre justamente a importância dos veículos e o peso que cada veículo tem ao dar a mesma notícia. Por exemplo, no filme, a gente vê como a Runway dita as modas. E tudo que é aprovado pela Runway e por tabela é aprovado pela Miranda, vira como se fosse uma verdade universal. Então, tipo, se um vestido azul ou um cinto azul, como ela mostra no filme, é colocado na capa da Runway, então aquele cinto azul é o que é aceitável no momento. Então, tipo, qualquer pessoa que usar algo diferente daquilo vai estar errado, não vai estar nos padrões da Runway. Sim. E essas roupas que ela acha feias e tal, estranhas e tudo mais, ou iguais, muito parecidas, e ela acha completamente nada a ver, porque ela tá vestida numa calça preta e um suéter azul, que é o que ela acha aceitável. Mas daí depois ela percebe que se ela tá vestindo aquilo, é porque algum tempo antes, aquela cor, aquele tecido, tudo que ela tá vestindo naquele momento, foi pensado pela
pela costura, alguém, tipo, né? mais fina possível. Pela moda. E, tipo, Exatamente. a gente vê a influência dos veículos nessa situação, né? Sim. Dos grandes veículos de moda, né? Então, tem situações que a gente olha, assim, talvez de maneira muito singela, sem conhecimento mesmo, a gente olha e fala assim, meu Deus, que coisa horrorosa, né? Como é que a pessoa desenha uma roupa dessas? Mas é que aquilo talvez seja a transmissão da arte, né? Não é a questão... Seja o princípio para que um produto funcione lá na frente, né? Com aquelas então mesmas você tem a moda de duas maneiras, né? Você tem a moda como uma veia artística, como uma maneira de expressão, onde você constrói uma peça de roupa, em que você faz algo, e você tem a moda como ela se torna depois popular, né? Então, tipo, tudo no final vai ter essa influência, tudo vai ter um dedinho deles ali no meio, né? E é isso que a Miranda meio que preza durante o filme, que é manter esse padrão, porque lá na frente, esse trabalho com arte vai influenciar o público, né? Que consome a revista, que consome tudo que a Runway produz. Exatamente. Sim. Ela basicamente que ela tá ditando tudo o que vai ser bom e o que vai ser ruim. Por exemplo, tem uma cena no filme em que eles vão fazer escolhas sobre o que vai pra revista e o que não, que é de um estilista que inclusive é amigo da Miranda, e ela faz uma cara característica, tipo, de que ela não gostou daquilo. E, tipo, no momento que ela faz essa cara de desaprovação, todo mundo fala, meu Deus, que coisa horrível. Como assim ele pensou que a Miranda fosse gostar disso? Mas por causa dessa desaprovação da Miranda, ele acaba mudando toda a linha pra se encaixar no que ela aceita. Uhum. Sim. Uma das questões também que a gente vai analisar no filme é essa questão da influência que o veículo tem na produção de notícias. O que até certo ponto é uma das coisas que incomoda a Andrea, porque inviabiliza a produção de opiniões e debates, né? Porque a moda é um padrão pré-estabelecido, apesar de ela mudar ao longo dos anos a tendência de cor, corte, entre outras coisas, ela é um padrão pré-estabelecido, inclusive no tamanho de proporção de corpo, que é uma das coisas que a Andrea passa no filme, que tem que perder um pouco de peso para entrar em algumas roupas, enfim. E isso dificulta todo esse processo de evolução nos padrões da revista e do que o público vai acompanhar também através do que é divulgado na revista. Nós falamos também no comecinho do podcast, o próprio Eric citou, como a posição da Miranda Priestley é muito criticada por pessoas até mesmo do filme e por nós que assistimos, porque a gente vê a postura da Miranda como errada, rígida, rude, principalmente com a Andrea, mas também dá para ver pelo lado que, como o Eric falou na teoria do agendamento, não, na outra teoria organizacional, em que as empresas têm o seu próprio padrão, e a Miranda Priestley tem o seu próprio padrão com a Runway. Então ela quer que esse padrão seja seguido, não importa o que aconteça, não importa com quem seja, e ela não vai admitir que algo passe daquilo, sendo uma pessoa nova ou não. Então essa postura da Miranda é vista como muito crítica, como citado no filme também. Se essa postura da Miranda fosse, e já é muito representada por homens, ela seria vista só como uma chefe normal. Mas como ela é uma mulher, muitos criticam e veem como errada e, nossa, como o diabo está acontecendo de errado na vida pessoal dela. Sim. E acaba mostrando também na vida pessoal dela. E isso novamente reforça um estereótipo de que ela só é assim porque o marido fez isso e aquilo, os filhos fizeram isso e aquilo. Então, a gente fala muito sobre todas essas posturas, tanto da Miranda quanto da Andy, todos os outros personagens e como o filme é construído, mas se trata tudo de um grande estereótipo de cada um. No semestre passado, a gente chegou a fazer um artigo sobre o mercado jornalístico e falando um pouco sobre essa questão das mulheres. E é uma postura adotada dentro das editorias, as mulheres assumirem essa postura mais masculinizada e rude, principalmente com outras mulheres, para que elas obtenham respeito dentro desse ambiente, né? Então é uma das questões que, apesar de ser um padrão organizacional que a Miranda segue para Runway, é um padrão também imposto pela sociedade, para que ela seja respeitada dentro de uma redação, o que
meio que inviabiliza ela ter um tratamento um pouco mais razoável com a Andrea. Então, gente, fica aqui o nosso podcast. Terminamos. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigada por terem aguentado a gente até o final. Então, tchau! Tchau! Tchau.